questão do... Essa nossa aula para a gente discutir um pouco a questão dos conteúdos do bloco 1 e 2 que serão abordados na avaliação, né? Então eu queria pedir a vocês, né, a nossa avaliação já é esse final de semana, que vocês fizessem, né, amanhã uma revisão, verificassem, caso tenha alguma dúvida, vocês nos enviem, né, tanto para mim quanto para o tutor Ricardo Salviano, até no final da quinta-feira, porque a gente consegue responder. Se vocês mandarem na sexta de manhã, pode ser que a gente não veja a tempo, né? Então eu pediria que vocês revisassem esse conteúdo e caso tivesse alguma dúvida, né, vocês nos enviem essas dúvidas. Bom, com relação ao conteúdo, né, que a gente vai abordar aqui, eu quero focar em questões que estão relacionadas à avaliação, né? É claro que todo o conteúdo é importante para a formação de vocês, mas essa aula geralmente a gente costuma chamar de uma aula revisional, né, para que vocês possam compreender um pouco aquilo que vai ser abordado, né, que é importante vocês compreenderem o que vai ser abordado na avaliação. E aí, né, o que eu vejo, né, que é bom a gente destacar aqui no primeiro momento, é que o primeiro bloco da nossa disciplina, ele tratou sobre a lei zero da termodinâmica e o estudo dos gases. Nesse bloco, né, o foco principal foi discutir, né, a questão da lei zero da termodinâmica, que fala então do equilíbrio térmico entre, né, três corpos. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico e estão em contato com um terceiro, esse, no caso, estará em equilíbrio térmico tanto quanto o primeiro quanto com o segundo. Então, essa é a chamada lei zero da termodinâmica. Gosto sempre de exemplificar falando na questão do termômetro, né? O termômetro é o caso típico da lei zero da termodinâmica, em que a sua mão está em contato com a parte de aço do termômetro e essa parte de aço está em contato com o mercúrio que está no interior do termômetro. Se a parte de aço, que ela é comum, ela está em contato com o mercúrio do termômetro, está em contato com a sua mão, a gente fala que, nesse caso, então, o mercúrio que está dentro do termômetro e sua mão, eles estão em equilíbrio térmico, porque tem um corpo em comum em equilíbrio térmico com eles. Tá bom? E no estudo dos gases, aqui nesse primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre a equação geral dos gases, a equação dos gases perfeitos, falamos da difusão e efusão gasosa, e isso eu vou abordar aqui, né, não vou explicar para não ficar repetitivo, dentro dos exercícios que nós vamos resolver nesse primeiro momento. Eu gosto sempre de organizar a aula, né, disponibilizando uma parte, né, metade da aula com o conteúdo do bloco 1 e a segunda metade com o conteúdo do bloco 2. Assim a gente consegue fazer uma boa revisão dos nossos conteúdos. Tá ok? Fiquem à vontade para me interromper qualquer momento que vocês quiserem, tá bom? E aí vocês podem ficar, né, eu vou acompanhando aqui pelo bate-papo também, ok? Bom, então, aqui nesses exercícios, foram exercícios resolvidos direto da apostila que eu disponibilizei na plataforma, eu quero focar nos exercícios da aula 5. Então, bloco 1, aula 5. O exercício número 9. O exercício número 9, ele falava o seguinte, ó, um fornecedor de gases especiais fornece cilindros de 50 litros do gás hélio, com 99% de pureza, massa a massa, a 25 graus Celsius e 190 kg força por centímetro quadrado de pressão. Tá. Na letra A, expresse a pressão do gás no cilindro em unidade de Pascal e atmosferas. Então, nesse caso aqui, era só fazer a conversão de unidades, né, no item A. 1 kg força vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, 9,8 newtons. Né? Como, nesse caso, a gente está trabalhando quilograma força por centímetro quadrado, então aí a gente consegue converter para Pascal, no valor de 9,8 vezes 10 a quarta Pascal. Isso é o que? 0,967 atmosfera. A mesma coisa, né? O que vai acontecer? É quando ele faz a questão
do 190, né? Então, aí quando a gente tem, se você multiplicar, então, 190 por esse valor, você vai encontrar por 9,8, 1,862 vezes 10 à sétima, que é o equivalente a 183,73 atmosfera. Ou seja, 9,8 vezes 10 a 1 kg força centímetro quadrado é igual a 9,8 vezes 10 a quarta pascal. O valor da pressão que ele exerce é quanto em pascal? 1,862 vezes 10 a sétima pascal. Isso é igual ao quê? A 183,73 atmosfera. Então, a única coisa que a gente fez foi converter unidades aqui no item A. No item B, ele fala, calcule a quantidade de matéria e a massa do gás hélio contido no cilindro, né? Para a gente, então, calcular a quantidade de matéria, que é o número de mol da equação geral dos gases, a equação dos gases perfeitos, nós vamos, então, né, lembrando que a equação dos gases perfeitos é PV é igual a nRT, aqui eu isolei o N, então, que é o número de mols, vai ficar pressão vezes volume dividido pela constante dos gases vezes a temperatura, é igual ao quê? Então, é o valor da pressão em atmosfera, 183,73, vezes o volume, que é de 50 litros, a constante universal dos gases, 0,082, e a temperatura em Kelvin. Lembrando que em estudo dos gases, a gente sempre usa a temperatura em Kelvin. A gente nunca usa temperatura em Celsius, gente. Não se esqueçam disso. Tem aluno que às vezes esquece de fazer essa conversão de unidade e substitui ele direto por graus Celsius. Não, tem que ser por Kelvin. E aí, então, tem a quantidade de 375,75 mol de hélio. Só que isso está com impureza. Qual que é a porcentagem? 99%. Então, tem que multiplicar por 0,99, que vai dar um total de 372 mols de hélio. A massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Ou seja, 372 mol de hélio vezes 4, qual que é a massa de hélio que a gente tem? 1.478 gramas de hélio, que é igual a 1,49 kg. Ou seja, dentro desse cilindro eu tenho aproximadamente 1,49 kg de hélio. Tá ok? No item C, ele pergunta, calcule o volume em litros e em metros cúbicos que o gás contido no cilindro ocupará quando liberado para a temperatura e pressão ambientes de 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Então agora ele quer saber, essa mesma quantidade de matéria, 372 mol, quando ele ocupar uma pressão, né, for liberado para um ambiente que tem pressão de 1 atmosfera e, no caso, a temperatura é a mesma, 298,15 Kelvin, qual que vai ser o volume que ele vai ocupar? Então, eu vou isolar o volume da equação dos gases perfeitos, vai ficar número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura dividido pela pressão. Número de mols nós calculamos no item B, 372. Constante universal dos gases é tabelado, 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, 298,15, dividido por 1 atmosfera de pressão. Isso dá o total de 9.094,77 litros. 1 metro cúbico, gente, equivale a 1.000 litros. Então, se eu tenho 9.094,77 litros, quantos metros cúbicos eu tenho? 9,09 metros cúbicos. Tá bom? Então, esse é o número 9 da questão que eu quero, né, quis fazer inicialmente com vocês, porque é um dos itens que é muito importante, que trabalha a questão de conversão de unidades e a equação dos gases perfeitos, que ela é essencial aí para o conhecimento de vocês, que vai ser abordada na avaliação. Alguma dúvida, gente? Posso passar para o próximo exercício? Charles, você consegue me ouvir? Está me ouvindo, Charles? Ótimo, então. Beleza.
Eu estava resolvendo aqui o exercício número 9 da aula 5, tá bom? Que é do bloco 1. Eu estou pegando exercícios que são essenciais, e aí, né, depois fiquem à vontade aí para me interromper, para me perguntar, tá bom? Bom, o exercício número 10, ele falava o seguinte, ó. Indique se é possível que uma amostra de 131 gramas de xenônio gasoso ocupe um volume de 1 litro e exerça uma pressão de 20 atmosferas a uma temperatura de 25 graus Celsius. Considere que o xenônio comporta-se como gás ideal. Então, a equação dos gases perfeitos, PV é igual a nRT, né? O que acontece? Aqui existem diversas formas de você fazer esse exercício. Tanto eu quanto o Ricardo Salviano deixamos as duas possibilidades para que vocês visualizassem. Bom, no primeiro caso, o que a gente fez? A gente colocou então a pressão, né, 20 e isolamos o volume. Nesse caso, ele fala de 131 gramas de xenônio, é o equivalente a 1 mol, nós admitimos 1 mol, vezes 0,082 vezes 298,15, que é a temperatura em Kelvin, na escala Kelvin. Então, o volume que ele vai ocupar vai ser de 0,82. Ou seja, nas condições de 20 atmosferas e 25 graus Celsius, 1 mol desse gás xenônio ocupa um volume de 0,82, ou seja, não de 1 litro, como o exercício fala. Isso pode ser comprovado também pela pressão. Se você quiser calcular a pressão que 1 mol do xenônio vai ocupar em 298,15 na pressão de no volume de 1 litro, a pressão que ele vai exercer nesse recipiente é de 24,4 atm. Ou seja, no exercício 10, não é possível que 1 mol desse gás xenônio, na temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 298,15, tenha, no caso, exerça uma pressão de 24,4 atm, uma pressão de 20 atm, a pressão que ele exerce é de 24,4, ou um volume de 1 litro. Se você considerar o volume, o cálculo vai ser de 0,82 e não de 1 litro. Tá bom? No exercício 11 da aula 5 da apostila. Para o aquecimento de uma casa, consome-se 4.000 metros cúbicos por ano de gás natural, medidos a 20 graus Celsius e 1 atmosfera. Lembrando que, quando eu trabalho com volume, novamente, eu tenho o valor. 1 litro é igual a... Perdão, gente. 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tá bom? Só lembrar desse fator de conversão. Não precisa se preocupar em memorizar, gente. Todos os dados que vocês precisarem vai estar na prova, ok? Então não precisa se preocupar em memorizar esse dado, não, que o que vocês precisarem vai estar na avaliação de dados, tá bom? E aí ele pergunta, supondo que o gás natural seja constituído apenas de metano, ou seja, CH4, e que ele se comporte como gás ideal, calcule a massa consumida desse gás. Então o que a gente tem, o volume a pressão de 1 atmosfera, o volume que ele tem de 4.000 metros cúbicos, ou seja, 4.000 vezes 10 elevado à terceira, o que são 1.000 litros, aqui eu tenho que passar para litros, a unidade. O número de mols, que é o que a gente vai calcular para poder encontrar a massa, vezes a constante universal dos gases, na temperatura que agora é de 20 graus Celsius, convertendo então para Kelvin 293,15. Então, calculando, passando aqui esse produto dessa multiplicação aqui para cá, nós vamos ter 164.948 mol. A massa molar do metano, que é o gás que constitui aí o gás natural, é 16 gramas. Ou seja, a massa que a gente vai ter é de 2.639.000
Perdão, 198 gramas, ou seja, 2.639 quilos. Ou seja, no caso aí, né, por ano, é consumido uma massa de 2.639 quilos de metano. Ô Charles, a tabela periódica não tem não, mas os dados de massa molar vão ser fornecidos na prova, tá bom? Então, de qualquer gás que você for precisar, qualquer substância vai ter a massa molar, tudo bem? E o número 12, utilizando a equação 5.22 e 5.26, prove que a soma das pressões parciais de todas as substâncias que formam uma mistura gasosa é igual à pressão total P da mistura. Então, a equação 5.22 é essa primeira equação que eu coloquei, que está na imagem aí. Que você tem que N, né, é uma soma de série, né, N1 mais N2 está um somatório, né, total. Desculpa, gente. E aí, a 5.26 ele fala que a fração molar é igual ao número, né, que a pressão de um gás é igual à fração molar dele vezes a pressão total. O que é a fração molar? A fração molar é a quantidade da espécie que eu tenho dividido pela quantidade total de espécie que eu tenho. O que a gente fez nesse exercício, então, para comprovar para vocês? Ó, eu tenho a equação 5.22 e aqui a 5.26. A pressão de um gás ela é igual ao quê? O valor da fração molar vezes a pressão total. Então, se eu tenho uma pressão total, nRT, né, volume total, se eu quero encontrar qual que é a pressão do gás isolado, basta eu pegar o número de mols dele e dividir pelo número de mols total. Então aí, a questão, né, número 12, fala que vocês precisam comprovar, é uma questão mais de dedução, né, de mostrar um raciocínio matemático, mas comprovar que a soma das pressões parciais de todas as substâncias que formam mistura é igual à pressão total da mistura. Ou seja, se eu somar a contribuição, se eu tiver então, por exemplo, um gás PY e um gás PZ e um gás PI, né, que a pressão dele é PI, PY e PZ, vai ser número de mols do gás I dividido pelo número de mols total. Do PY, número de mols do gás Y dividido pelo número de mols total. Do gás E, número de mols do gás E dividido pelo número de mols total. E aí, o que acontece? A pressão total, nós admitimos aqui que ela é o quê? nRT, volume total, certo? Ou seja, se eu fizer a soma dessa série, o que vai acontecer? Eles têm um fator em comum. Qual que é o fator em comum? nRT, volume total, que é o quê? A pressão total. Ou seja, escrevendo isso aqui matematicamente, eu tenho número de mols do gás I dividido pelo número de mols total, ou seja, a fração molar do gás I, mais número de mols do gás Y dividido pelo número de mols total, ou seja, a fração molar do gás Y, mais número de mols do gás E dividido pelo número de mols total, ou seja, a fração molar do gás E, vezes a pressão total. Ou seja, se eu somar a contribuição da pressão de cada um desses gases aqui, vai chegar no valor da minha pressão total. Nesse caso, eu tenho a fração molar vezes a pressão total, ou seja, a pressão parcial desse gás, contribui com quanto a pressão total do gás. Então é isso que a equação está mostrando para vocês. Então basta fazer esse raciocínio matemático para demonstrar que a soma das pressões parciais de cada gás vai levar à pressão total do meu sistema. Tá, a Yara perguntou ali, sempre devo usar o valor em litros? Sim, né? Sobretudo porque quando a gente trabalha, Yara, com a constante universal dos gases com o valor de 0,082, ela tem uma das unidades dela que leva em consideração é o litros, né? A unidade de volume é litro. Lembrando que, se vocês consultarem os livros, a constante universal dos gases ela tem aproximadamente 6 ou 7 valores, que depende da unidade que você está trabalhando.
No nosso curso, a gente trabalhou basicamente com um valor só, porque eu achei mais fácil a gente abordar com um valor para ficar. Eu quero que vocês entendam a compreensão da equação dos gases perfeitos, tá bom? E por último, o exercício número 13. Considere que um recipiente contém uma amostra de ar. Supõe adicionalmente que o ar seja constituído apenas por 4 gases na seguinte composição ponderal: 75,5% de nitrogênio, 23,15% de oxigênio, 1,3% de argônio e 0,05% de gás carbônico. Bom, calcule as pressões parciais de cada um desses 4 gases que compõem o ar. O que a gente fez? Né? Nós fizemos juntos, eu e o Ricardo Salviano, tutor. Nós fizemos algumas considerações para facilitar a compreensão de vocês. Eu considerei, né, 100 gramas da amostra do ar. Se eu tenho 100 gramas da amostra do ar, eu tenho 75,5 gramas de nitrogênio, 23,15 gramas de oxigênio, 1,3 gramas de argônio e 0,05 gramas de gás carbônico. Só antes da gente continuar a resolução, né, a título de ilustração, para vocês verem como é que é importante a questão do estudo dos gases. O ar atmosférico ele é composto em sua maioria por nitrogênio. E a nossa respiração, né, a gente precisa do gás oxigênio. Você fala, mas por que o gás oxigênio está em menor quantidade? Então, na verdade, a gente consegue fazer, né, utilizar o gás oxigênio para a nossa respiração, porque ele está misturado ao gás nitrogênio. Se ele não tivesse misturado ao gás nitrogênio, ele começa a dar bolhas em nosso sangue e com isso a pessoa poderia morrer por uma asfixia, tá bom? Então por isso que a composição do gás nitrogênio é maior, tá? Queria até esclarecer isso nessa webconferência. Bom, então voltando aqui para o exercício. A gente tem aí 75,5 então, gramas de nitrogênio, a massa molar dele é de 28 gramas por mol. Então eu tenho 2,7 mols de nitrogênio. O mesmo raciocínio é aplicado para o oxigênio, cuja massa molar é 32 gramas por mol. Então eu vou ter 0,72 mol. O mesmo raciocínio para o argônio, cuja massa molar é de 39,95 gramas por mol. Então, dividindo a massa de argônio que eu tenho no ar pela massa molar dele, eu tenho 0,032 mol. E por último, o gás carbônico, né, eu tenho 0,05 gramas, cuja massa molar é 44. E vou ter um valor de 1,14 vezes 10 a menos 3 mols de gás carbônico. Então, o que eu tenho? O número de mols total, 2,7, mais 0,72, mais 0,032, mais 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, se eu somar aqui, né, no caso, esse valor, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter, então, nesse caso, o número de mols total. Bom, aí a gente precisa então entender se eu estou considerando a pressão parcial, perdão, a pressão total do meu sistema de 1 atmosfera, então eu vou pegar o valor do número de mols de nitrogênio e dividir pelo valor do número de mols total. Então, se eu fizer isso, né, eu vou encontrar, por exemplo, né, para o gás nitrogênio, a fração molar do nitrogênio vai ser 2,7 dividido pelo valor total do número de mols total. Só um minuto, gente. Um vírgula 14. Está errado aqui, Nirlete. Obrigado. 1,14, é isso mesmo. Tá bom? Então, se a gente somar 2,7 mais 0,72 mais 0,032 mais 1,14
vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,00114, a gente vai ter um número de mols total de 3,45314. Então, nesse caso específico, no caso do nitrogênio, fração molar do gás nitrogênio é 2,7 dividido por 3,45314. Isso então dá uma fração molar de 0, boa. Isso aqui. Então vai ser um número de fração molar de 0,782. Se eu quero encontrar então a pressão parcial do nitrogênio, vai ser 0,782 vezes 1, que é a pressão total do meu sistema, ou seja, 0,782 atmosferas. Ok? O mesmo raciocínio a gente vai fazer para o outro gás, que é o segundo aqui em composição, que é o oxigênio. Então, o oxigênio, nós temos 0, na fração molar dele, 0,72 dividido por 3,45314. 3,45314. Então, a fração molar do oxigênio, fazendo essa divisão, vai chegar a um valor de 0,208. Pressão parcial do gás oxigênio, então, vai ser o quê? A fração molar dele vezes 1, ou seja, 0,208. Ok? Isso vocês vão fazer também para o argônio e o gás carbônico. Basta pegar o valor que a gente tem aqui do argônio, 0,032, então, ó, fração molar dele, 0,032, dividido por 3,45314, isso vai me dar um valor total de 0,032 dividido por 3,45314, 0,00927. Pressão parcial do argônio é igual a fração molar dele vezes 1. A fração molar dele é quanto? 0,00927. Então, 0,00927. Tá bom? Ok, gente? Alguma dúvida nesse item A do exercício 13? Dúvida, gente? Bom, vou resolver o segundo exercício. Aí o item B, perdão. O item B fala: colocando uma placa de cobre aquecida no interior desse recipiente, todo o oxigênio é consumido para formar o óxido de cobre sólido. Calcule as pressões parciais dos 3 gases restantes no recipiente. Então, o que vai acontecer? Agora vocês vão ter que suprimir a quantidade de oxigênio no sistema. Ou seja,
O oxigênio não vai entrar no cálculo para a fração molar. Vai ficar apenas 75,5 gramas de nitrogênio, 1,3 gramas de argônio e 0,05 de oxigênio, perdão, de gás carbônico. Então, vocês vão precisar calcular o número de mols, né? Então, vai ser o número de mols total. Será 2,7 mais 0,032 mais 1,14 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,00114. Então, vai dar um total de número de mols de 2,73. Com isso, 2,73314. Com isso, o que acontece? A fração molar do nitrogênio, por exemplo, ela vai passar para 0,98. Ou seja, quem está dominando o sistema basicamente é o gás nitrogênio. Então, 0,98, que é a fração molar do gás nitrogênio, vezes 1 atmosfera, que é a pressão do recipiente, né, que a gente sugeriu, então vai ficar 0,98 atmosfera. Então, no item B, o cálculo do número de mols é feito suprimindo a quantidade de oxigênio. Por quê? O oxigênio foi consumido para formar todo o óxido de cobre sólido. Ok, gente? Alguma pergunta desses 5 exercícios que eu resolvi agora? Nada, nada? Bom, então, vou passar para o outro exercício. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para escrever aí no bate-papo. Bom, o questionário 2 da aula 6 do bloco 1 é um questionário que discute, fala um pouco sobre a questão de velocidade molecular, bem como utiliza novamente a equação dos gases perfeitos. E aí, eu disponibilizei o gabarito, né, vocês podem visualizar, já está lá na plataforma. Eu quero focar aqui nos exercícios 1 e 5. Tá? Por que eu quero focar nesses dois exercícios? Porque o 2, o 3 e o 4 são exercícios semelhantes ao que a gente acabou de resolver agora. Então, eu quero fazer com que a nossa aula a gente aborde um pouco de cada conteúdo para que a gente possa esclarecer. No exercício 1 do questionário 2 da aula 6 do bloco 1, ele fala o seguinte: coloque os seguintes gases em ordem crescente de velocidade molecular média, na temperatura de 25 graus Celsius. Argônio, tetracloreto de carbono, nitrogênio, né, e aí um composto à base, um halogênio, um haleto orgânico à base de cloro e flúor. Né, o cloro, o cloreto de flúor, metano. O que acontece? Eu coloquei aqui no item 1 a chave para resolver essa questão. Quanto maior a massa molar, menor a velocidade molecular média. Ou seja, um gás que tem maior massa molar, ele vai demorar mais tempo para poder se dissipar no ambiente. Isso é o que acontece mesmo se você... Vamos pegar as leis da física que a gente estuda lá no ensino médio. Se você tem dois objetos, um de massa 10 kg e outro de 5 kg, o que você, se for a superfície lisa, o que tem 5 kg ele vai deslizar mais fácil devido à sua menor massa. O mesmo acontece para os gases. Então, nesse caso específico aqui, o tetracloreto de carbono, ele vai ser o que vai se difundir mais lentamente, ou seja, vai ter menor velocidade molecular média. Por quê? Ele que tem a maior massa molar dos gases que estão listados no exercício. Depois, vem o haleto orgânico à base de flúor e cloro, seguido do argônio, que tem massa molar de 40 gramas, e por último, o nitrogênio. Ou seja, se a gente conseguisse misturar algum componente a esses gases com um cheiro característico, pois nem todos têm cheiro característico, o que aconteceria? Aquele que você visualizaria e sentiria o cheiro primeiro seria o do nitrogênio.
Porque ele vai se difundir mais rapidamente por ter a menor massa molar. Como ele tem menor massa molar, ele se difunde mais rapidamente por ter maior velocidade molecular média. Ok? Bom, no exercício 5, é o mesmo raciocínio. Ô, gente, perdão, o exercício 2 fala de difusão, eu achei que era de equação geral, eu preciso resolver com vocês também, perdão. Então, o exercício 2 ele fala, ó, o gás hélio atravessa um pequeno orifício a uma velocidade de 40 litros por minuto, numa dada pressão e temperatura. Qual a velocidade com a qual o dióxido de enxofre atravessa o orifício nas mesmas condições de pressão e temperatura? Tá. Aqui a gente vai usar a lei de difusão de Graham. Quem já teve aula da disciplina experimental, né, físico-química experimental, tem um experimento que a gente faz, né, para comprovar a lei de difusão de Graham. A lei da difusão de Graham, ela é resumida, né, dentre os vários estudos que ele fez, da seguinte forma. A velocidade de difusão do gás 1 dividido pela velocidade de difusão do gás 2 é igual, né, à raiz quadrada do inverso, da massa molar do gás 2, dividido pela massa molar do gás 1. Então, ó, a gente está considerando aqui o gás 1, nesse caso, o hélio, e o gás 2, o dióxido de enxofre. Então, a velocidade com que o hélio atravessa um determinado orifício é de 40 litros por minuto. Ele quer saber com qual velocidade, ou seja, V2, o dióxido de enxofre vai atravessar o mesmo orifício nas mesmas condições. Então, a massa molar do dióxido de enxofre é 64 gramas e a massa molar do hélio, 4 gramas. Ou seja, 64 dividido por 4, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, 4 vezes V2, que é a velocidade de difusão do gás de dióxido de enxofre, é igual a 40. V2 é igual a 40 dividido por 4, que é de 10 litros por minuto. Tá bom? Veja, gente, olha, que isso aqui comprova o que foi falado no exercício anterior. O gás hélio tem menor massa molar. Por ter menor massa molar, ele tem maior velocidade de difusão. Enquanto que o dióxido de enxofre, que tem maior massa molar, ele tem menor velocidade de difusão. Tá ok, gente? Esse é um exercício ótimo para avaliação aí, para quem, né, para a gente discutir a questão de velocidade molecular. Alguma dúvida, gente, no exercício 1 e 2? Bom, o último exercício que eu quero discutir com vocês dessa lista é o exercício número 5, que é a mesma abordagem. Em qual dos seguintes pares de gases, em cada um dos seguintes pares de gases, diga qual efunde-se mais rapidamente. Quanto menor a massa molar de um gás, ou seja, menos denso, maior a sua velocidade de difusão. Ou seja, mais facilidade o gás encontra para se difundir em determinado ambiente. Com isso a gente tem, entre o monóxido de nitrogênio e o flúor, o monóxido de nitrogênio tem menor massa molar. Se ele tem menor massa molar, ele vai ter maior velocidade de difusão. Então ele se difunde mais rapidamente. Difunde né, tem um processo de efusão maior. Entre o gás cloro e o gás nitrogênio tem menor massa molar. Como o gás nitrogênio tem menor massa molar de 28 gramas por mol, ele vai se difundir ou sofre processo de efusão mais rapidamente. Entre o metano e o eteno, né, CH4 ou C2H2, o metano tem menor massa molar. Tendo menor massa molar, maior velocidade de difusão. E por último, temos dois aletos. O aleto que é formado por apenas um átomo de flúor, né, e 3 átomos de cloro, CFCl3, ou seja, tricloro, flúor, metano, ele vai se difundir mais rapidamente por ter a menor massa molar, a velocidade de difusão. A velocidade para o processo de efusão dele é maior. Ok, gente? Bom, com isso, eu encerro nessa primeira parte da nossa aula os exercícios que eu acho importante a gente
discutir os conceitos que, que é importante vocês terem, né, noção para a primeira avaliação em relação ao bloco 1. Tá ok? Então aí a gente tem, né, são agora quase 8 horas, né? Queria deixar aí 3 minutos, caso vocês tenham alguma pergunta de alguma coisa que eu não abordei na resolução do exercício que vocês queiram perguntar. Tá? Estou à disposição. Charles, Margarete, Mirleide, Yara, alguma coisa? Nada, gente? O áudio tá legal? Pessoal, todo mundo está online mesmo ou só ligou a web? Ah, não, que eu e o Rian, a gente está preocupado. O Rian está auxiliando na realização da web, a parte técnica, né, a gente até agradece ele. E a gente está um pouquinho preocupado, né? Que eu resolvi o exercício aqui, já perguntei de dúvida. Então, ótimo. Então, tá bom. Beleza. Bom, Eva acaba de entrar. Eva, seja bem-vinda. Bom, no bloco 2, ele já é um bloco com conteúdo sobre a parte termoquímica, né? Então, nós trabalhamos a primeira parte da termodinâmica, né? Que eu chamei de termodinâmica 1, que são os processos de troca de energia, né? Falamos um pouco de entalpia, falamos um pouco de os processos de transferência de energia, né? Que é o caso, né? Então, que geralmente a gente trabalha com os alunos do ensino médio. Esse bloco, gente, ele é um bloco muito importante porque a gente fala a respeito dos processos de transferência no caso, de energia. E eu gosto muito de falar com os alunos, assim, que esse bloco poderia ser um pouquinho mais complicado, mas eu trago ele numa abordagem mais tranquila, porque eu quero que vocês aprendam a questão de troca de energia, troca de, né, toda essa parte de processos endotérmico e exotérmico, para que vocês possam, quando vocês trabalharem com seus alunos, explicar para eles todo esse processo. Lembrando que, quando a gente fala de processo endotérmico e exotérmico, a gente pode ter um processo físico, endotérmico ou exotérmico, e um processo químico, endotérmico ou exotérmico. E o fato de liberar ou absorver energia, ele não traz para a gente informação de espontaneidade dos processos. A parte de espontaneidade para os processos, tanto físico quanto químico, nós vamos estudar no bloco 3 da nossa disciplina, que é o próximo bloco que começa na segunda-feira. Perdão, começa no sábado. O que eu gosto muito de falar, né, que os alunos ficam um pouco preocupados, né? Ah, mas então, por que a gente tem que estudar entalpia? Porque a gente precisa, porque entalpia ajuda, né, a compreender a espontaneidade ou não de determinados processos. Ela é um dos fatores que pode auxiliar na questão aí da compreensão da espontaneidade dos processos, tá bom? Então, existem processos físicos e processos químicos endotérmicos e exotérmicos, e a gente, né, trabalhou aqui basicamente esses processos. Lembrando que a gente pode ter processos que não, né, a gente tem um sistema ou um determinado processo que ele pode estar isolado, pode não ter troca de matéria e energia. Então, a gente abordou isso dentro do bloco 2 da nossa disciplina. Ok? Bom, o que vai acontecer? Eu quero resolver com vocês aqui, então, o exercício da aula 8. Na verdade, ele está resolvido, né? Eu deixei um videozinho disponível lá, mas eu quero, para a gente poder compreender um pouco aqui, para a gente discutir juntos. E caso vocês tenham alguma dúvida,
Explique por que seus dedos aderem a uma forma de gelo de metal quando você retira do congelador. Então, o que acontece? Na sua mão, né, independente, né, se você secar a mão, tudo isso, tem um pouco de resíduo de umidade. Quando você toca na superfície, né, da forma de gelo, o que vai acontecer é que você vai ter, então, uma rápida transferência de energia da sua mão para a forma de gelo, porque a sua mão está em maior temperatura, né? Com isso, essa água que está na superfície da sua mão, mesmo que você não consiga visualizar, ela vai se congelar rapidamente, né? Congelando-se rapidamente, ela vai aderir, então, à forma de gelo, né? Ao gelo que está lá na forma de gelo. Por isso, tem esse processo de adesão. Então, nesse caso, é um processo, devido a um processo rápido de troca de energia entre a sua mão e o gelo que está presente aí na forma, no caso, quando você retira ele do congelador. Tá ok? Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Bom, no número 2, ela, né, faz uma teoria aí de uma aluna que queria fazer uma dieta tomando apenas água. Ó. Nina é uma adolescente sempre preocupada em manter o peso ideal, vive fazendo dieta da lua, dieta das frutas e outras tantas. Estudando físico-química, Nina pensou na possibilidade de fazer uma dieta baseada na ingestão de água gelada. Sua teoria para emagrecimento é que ingerindo água gelada, o corpo precisa queimar calorias o suficiente para aumentar a temperatura da água gelada, até a temperatura do corpo aproximadamente 37 graus. Quantos litros de água gelada Nina deveria beber para queimar 90 gramas de massa corporal gorda? Suponha que a queima dessa massa equivale a 3.500 calorias. A teoria de Nina é viável? Pense um pouco sobre o corpo humano e discuta o quanto a temperatura do corpo pode diminuir e continuar vivo. Tá? Então, no vídeo eu explico, faço os cálculos e assim, pelos cálculos a gente chega à conclusão que ela tem que tomar aproximadamente 95 litros de água, né? Para queimar toda essa massa, aí no caso de água que ela está, perdão, queimar 90 gramas de massa corporal, considerando 3.500 calorias que ela está falando ali que libera, né, que é necessário para essa queima. Bom, o fato é que essa teoria dela não é viável, porque ela teria que tomar uma grande quantidade de água, e com isso, né, isso é demonstrado pela quantidade de água que ela tem que tomar, conforme eu falei agora, aproximadamente aí 94 litros. E uma pessoa não consegue tomar 94 litros de água em um dia só. Tá bom? Pense um pouco sobre o corpo humano e discuta o quanto a temperatura do corpo pode diminuir e continuar vivo. Tá? Aqui, gente, entre os casos de hipotermia, né, quando geralmente as pessoas sofrem, por exemplo, né, acontece um acidente aéreo no mar, por que geralmente as pessoas têm a preocupação de isolar termicamente o corpo? Porque para não sofrer um processo de hipotermia, a temperatura do seu corpo baixar de forma que, né, os processos biológicos comecem a ser prejudicados. A temperatura corporal média é em torno de 37 graus Celsius, conforme falou no exercício. E com isso, né, quando a gente fala da questão de sobrevivência, alguns processos, por exemplo, quando a pessoa está submetida a 20 graus, 18 graus, né, ou mesmo países muito frios, por exemplo, na Rússia que chega a menos 50 graus, se a pessoa não se agasalhar bem, começa a ter problema por causa dessa questão da hipotermia. Então, há um limite que o nosso corpo suporta, tanto de temperaturas, né, baixas quanto de temperatura alta. No caso específico para temperatura alta, por exemplo, o suportável pelo ser humano, né, sem que não sofra, né, nenhum prejuízo para os processos físico-químicos e biológicos, em torno de 48 a 49 graus Celsius. Acima dessa temperatura a gente já começa a ter problema, né? É o caso de desnaturação de proteínas, que são as enzimas, né, que aceleram alguns processos metabólicos e com isso a pessoa pode passar a ter convulsões, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então só para a gente discutir aqui que a fisicoquímica também tem essa aplicabilidade, tá ok? Nirleide, você falou, repete, por favor, minha conexão cortou o áudio. Então vamos lá, ó. Número 1, essa primeira questão, eu falo, ó, por que os seus dedos aderem a uma forma de gelo de metal quando você retira do congelador? Porque ocorre isso devido a uma troca de energia muito rápida, Nirleide.
entre a sua mão e a forma de gelo. O que acontece? Mesmo que você não visualize, na sua mão tem um pouco de umidade, né? Essa umidade, essa água residual que está na sua mão, ao tocar na superfície aí da forma de gelo, ela vai se congelar rapidamente. Essa água que está nos seus dedos vai se congelar rapidamente. Como ela vai se congelar rapidamente, ela vai, então, adere a sua mão à forma de gelo. Então, devido a um processo de troca de energia muito repentino, né, ocorre essa adesão, mão e forma de gelo. Isso é muito, né, só para exemplificar também, para ficar mais claro para vocês, quando vocês estão, geralmente alguém está no final de semana, tomando uma cerveja, por exemplo, com os amigos, é muito comum as pessoas falarem assim, não tira, quando vai tirar a cerveja do congelador ou do freezer, não pega a cerveja pelo meio não, pega sempre pelo bico. A explicação é a mesma. Se você pega a cerveja no meio, há uma troca de energia muito grande, o suficiente para fazer com que, né, a energia que é retirada da sua mão, ou seja, que passa da sua mão para a garrafa de cerveja, ela vai ser suficiente para que a cerveja se congele. Ela já está num ponto ali de saturação que ela pode congelar, né? Então você fornece uma energia muito alta, né, uma grande quantidade de energia, perdão, de forma muito repentina. E com isso, no caso da forma de gelo, a sua mão se adere, e no caso da cerveja, a cerveja, né, o líquido, né, a bebida, ela se congela. Então é a mesma explicação. Tá bom? Ficou claro aí? Já saiu, né? Ok. Predizer se os valores de calor, trabalho, variação de energia interna e variação de entalpia serão positivos, negativos ou iguais a zero nos seguintes processos. Então, expansão isotérmica reversível de um gás, né? Se um gás está se expandindo isotermicamente, ou seja, a temperatura é a mesma, né? Ele está gastando energia, ou seja, expansão. Se ele está gastando energia, então ele está, né, realizando trabalho. Trabalho, nesse caso, a gente admite como negativo. E, no caso do calor, então, você está gastando energia, como é expansão isotérmica reversível. Então, nesse caso, não tem troca. A gente não tem questão de troca de energia. Esse exercício 3, gente, quer ver, eu tenho ele aqui melhor resolvido no vídeo que eu disponibilizei para vocês, né? Porque a gente precisa de um gráfico para explicar isso aqui. Então eu pediria que vocês acessassem o vídeo que eu disponibilizei, que fica mais fácil vocês compreenderem do que eu falar aqui, vai ficar muito teórico. Aí vocês podem acessar o vídeo que tem lá um gráficozinho que eu mostro direitinho. Quais os valores de quê? Do trabalho, do calor, da variação de energia interna e da variação de entalpia. Tá bom? No número 4, quando o gelo se derrete, verifica-se experimentalmente que ele deve receber por gramas 80 calorias, mantendo a temperatura constante em 0 graus Celsius. Qual a quantidade de calor em caloria para derreter 300 gramas de gelo? Ou seja, é só multiplicar 300 por 80. Né? Ou seja, 1 grama de gelo precisa de 80 calorias. 300 gramas de gelo, quantas calorias ele vai precisar? Então a gente vai ter 3 vezes 8, 24. Então, 24 mil calorias. Tá bom? E no número 5, um gás realiza o trabalho de 800 joules durante uma transformação isobárica, quando recebe do meio externo 80 joules. Qual a variação de energia interna do gás nessa transformação? Tá bom. Se a transformação é isobárica, só um minutinho, gente, vou voltar aqui só para a gente relembrar aqui. Então, o que acontece?
Melhorou? No vídeo, eu explico bem esse exercício. Como é que é? Fica bom, não? Então, peraí. Não, eu vou só para recapitular aqui, quer ver? Só um minuto, gente. O sistema realiza o trabalho está perdendo energia. Então, o valor de um sinal para essa realização de trabalho é negativo. E recebe calor do meio externo. Quanto que ele recebe de calor do meio externo? 80 joules. Se ele está recebendo calor, o valor é positivo. A variação da energia interna, ΔU, depende basicamente do calor e do trabalho realizado. Ou seja, ou do trabalho cedido, fornecido pela vizinhança, ou do calor cedido pela vizinhança. Como ele realizou um trabalho de menos 800 joules e recebeu do meio externo 80 joules, a variação da energia interna foi de quanto? Menos 720 joules. Isso significa o quê? Que no processo todo, o sistema perdeu a variação da energia interna. Soma de todas as energias que nós temos no sistema, variou de menos 720 joules em relação ao processo inicial. O último exercício questiona a respeito. Bom, gente, então eu coloquei para vocês visualizarem novamente o vídeo que eu resolvo essa questão. Lembrando que, por que eu pude fazer esse cálculo em que eu utilizei essa equação, Q mais o trabalho? Porque nesse caso específico aqui é uma transformação isobárica, O que é uma transformação isobárica? Aquela que acontece a pressão constante, não houve variação da pressão. Por quê? Quando a gente trabalha com variação de pressão, é possível que essa pressão altere o trabalho realizado. Aí então tem que realizar outros cálculos. Por isso, nesse caso específico, como a pressão não mudou, eu pude trabalhar então apenas com a variação do trabalho e do calor, para avaliar a variação da energia interna. Tá ok? Alguma dúvida? Por último, a gente tem aí o exercício, Explique com suas palavras por que o trabalho realizado pelo sistema é definido como P ΔV negativo e não como P ΔV positivo. Tá ok. Então vamos lá. Se o trabalho, ele é realizado pelo sistema, por que ele é negativo? Porque ele está expandindo. Então, quando a gente tem expansão, o volume final é maior do que o volume inicial. Se o volume final é maior do que o volume inicial, o que vai ter? Então, eu vou ter uma variação, então está aumentando o meu volume. Então, a variação do meu volume ela vai ser o quê? Então, eu tenho um volume final menos volume inicial maior. Quando eu tenho, então, por que não é positivo? Toda vez que eu estou realizando esse trabalho de expansão, ou seja, estou aumentando o meu volume, que é algo que é essencial na realização do trabalho, eu estou gastando energia. Por isso que ele é, no caso, negativo. Ele não é positivo. Porque nesse caso específico eu estou gastando energia para fazer essa expansão. Então eu estou pegando uma energia, parte da energia interna do meu sistema, para tornar um recipiente, ou seja, maior, para expandir um gás dentro de um recipiente. Tá bom? Então eu estou ocupando outros lugares que inicialmente eu não estava ocupando. Então, para fazer essa maior ocupação, para fazer essa expansão, eu preciso gastar energia. Se eu gasto energia, então o valor do trabalho vai ser o quê? Negativo. Ok? Alguma dúvida, gente? O último exercício, o último conjunto de exercícios que eu quero trabalhar com vocês é o que mais recentemente o Ricardo Salviano já até corrigiu,
que é o questionário 2, e amanhã, a partir de amanhã, vai estar disponível o gabarito desses exercícios. Mas eu já vou aproveitar e resolvê-los aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem recorrer à gravação da aula depois, ou mesmo ao gabarito, tá bom? Nesses exercícios foram aplicados, então, os conceitos discutidos, né, entre as aulas 9 e 14, né, da disciplina. Bom, vamos lá. O primeiro exercício, ele falava o seguinte: sob certas circunstâncias... Só um minuto, gente, por favor. Sob certas circunstâncias, como em locais em acesso e outras técnicas de soldagem, pode-se utilizar a reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro para soldar trilhos de aço, visto que uma grande quantidade de energia é liberada nessa reação química. Usando as entalpias de formação, calcule a variação de entalpia padrão para a reação ΔHR da termita, ou seja, a reação que ele falou aí. O que nós vamos ter, então? Eu tenho, né, o valor. Esse, gente, só para vocês se orientarem, é o questionário 2 da aula 15 da disciplina. Tá bom? Eu vou resolvê-lo aqui com vocês. A gente tem que a variação da entalpia do sistema é igual ao somatório da variação da entalpia padrão dos produtos menos a variação da entalpia padrão dos reagentes. Tá. O que eu vou ter, então? Eu tenho no meu exercício lá o alumínio, 2 mols de alumínio, reagindo com óxido de ferro, produzindo a termita, o óxido de alumínio, né, mais 2 mols de ferro. Como então que eu vou resolver? E foram dados os valores do ΔH de formação do óxido de alumínio, a alumina, e do óxido de ferro, né, a hematita. Como que então eu vou resolver esse exercício, né? Se não tem os valores do alumínio e do ferro, é porque a entalpia padrão de formação desses componentes, né, é zero, que essa é a forma mais estável dessas substâncias. Então eu vou utilizar a entalpia padrão de formação da alumina, Al2O3, e do óxido de ferro, do Fe2O3. Como que vai ser? ΔH, então, vai ser ΔH para a minha reação vai ser igual a o valor da entalpia de formação da alumina menos 1669,8 menos o valor da entalpia de formação do óxido de ferro, que é de 822,2. Então, ΔH vai ser igual ao quê? A menos 847,6 kJ. Tá bom? Então, é só a aplicação do cálculo da entalpia de formação, da entalpia de reação, baseado nas entalpias padrão de formação dos produtos e dos reagentes. Como a entalpia padrão de formação do alumínio e do ferro não foram fornecidos, eu posso admitir que é igual a zero, que é a forma mais estável dessa substância. E com isso eu vou utilizar a entalpia padrão de formação do produto que eu tenho, que é da alumina, menos 1669,8, menos a entalpia padrão de formação do óxido de ferro, que é de 822,2. Então dá um total de 847,6 kJ. Essa é uma reação o que, gente? Exotérmica. Porque ela tem um valor de entalpia de formação, entalpia de reação negativo, ou seja, liberou energia para o ambiente. Tanto que até falou no exercício que ela é utilizada por isso, porque libera uma grande quantidade de energia. Tá bom?
Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Você falou, Yara, que colocou em quilocalorias? Não, não tem problema. Na verdade, foi quilojoule, né? Tá errado, não. Você só errou a unidade, tá bom? Você tirou de quilojoule e colocou em quilocaloria. Não tá errado, não. Tudo bem? Ah, gente, até aproveitando, antes de eu passar para o exercício 2, o seguinte. Lembrar que toda vez que a gente tem exercício para ser resolvido, é necessário colocar a resolução, né? Só em exercício que tem alternativa para escolher A, B, C, ou D ou E, que você marca uma opção. Quando é um exercício como esse, ou você resolve lá na plataforma, ou resolve no papel, escaneia e manda a resolução lá na plataforma. Não é permitido, né? Não é interessante colocar só o valor, não. ΔH é igual a menos 847,6. Tem que mostrar o raciocínio desenvolvido. Tá bom? Bom, o número 2. O nadador Mike Phelps surgiu na Olimpíada como um verdadeiro fenômeno, tanto pelo seu desempenho quanto pelo seu consumo alimentar. Divulgou-se que ele ingere uma quantidade diária de alimentos capaz de lhe oferecer uma energia de 50 milijoules. Perdão, 50 megajoules. Quanto disso é assimilado ou não é uma incógnita. Só no almoço ele ingere um pacote de macarrão de 500 gramas, além de acompanhamentos. Tá? Suponha que o macarrão seja constituído essencialmente de glicose, C6H12O6, e que no metabolismo toda essa glicose seja transformada em dióxido de carbono e água. Considerando apenas o metabolismo do macarrão diário, qual é a contribuição do nadador para o efeito em estufa em gramas de dióxido de carbono? Então, nesse caso aqui, gente, essa primeira parte do exercício, ele aborda uma questão estequiométrica, que eu vou fazer com vocês aqui agora. Então, vamos lá. O que eu tenho? Que é formado apenas de glicose, o macarrão. C6, ele pediu para fazer, nós admitíssemos isso. H12O6. E aí, é o seguinte, quando a gente tem a conversão da glicose com o oxigênio, ela é queimada no nosso organismo, ela libera, essa queima, gás carbônico e água. Então ele quer saber, quando ele consome essa quantidade de macarrão, quanto, né, que libera de gás carbônico. Então, ou seja, tem que correlacionar a glicose com o CO2. Considerando aqui, então, que eu tenho, nesse caso, a glicose, a massa molar dela é de 180 gramas por mol, né? Basta eu somar a contribuição do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, multiplicado pelos respectivos números de mols que estão presentes na substância. E o do CO2, a massa molar dele é de 44 gramas. Basta somar a contribuição do carbono e do oxigênio. Ou seja, eu tenho 180 gramas de glicose, que é o correspondente a 1 mol, gerando para a gente o equivalente a 6 mols de gás carbônico. 6 vezes a massa molar do gás carbônico é, né, no caso, 6 vezes 44, 264 gramas de CO2. Se ele consome 500 gramas de macarrão, se ele consome 500 gramas de macarrão, qual que é a quantidade de gás carbônico que ele gera? X. Então ele gera aproximadamente 733,3 gramas de CO2. Isso em mol, basta caso a gente quisesse calcular então em números de quantidade de matéria, nós teríamos então
16,7 mols de gás carbônico. Ou seja, quando ele consome 500 gramas de macarrão, que ele pediu para admitir que é apenas como glicose, ele libera aproximadamente aí 734 gramas de gás carbônico para o ambiente. Então, essa é uma questão de estequiometria. Tá bom? Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Nessa parte, né, do exercício? Bom, na segunda parte do exercício, ele fala o seguinte: qual é a quantidade de energia em quilojoules associada à combustão completa e total do macarrão ingerido diariamente pelo nadador? Aí ele fornece a entalpia de formação da glicose, da água e do dióxido de carbono. Ok? Então, o que a gente vai ter? A gente precisa calcular a variação de entalpia dessa reação, né, da queima da glicose. Ó. C6, H12, ó, 6. Só reescrever aqui, gente, novamente. C6, H12, O6, mais 6 mols de oxigênio, produzindo 6 mols de dióxido de carbono, mais 6 mols de água. A mesma equação que eu usei no exercício anterior, eu vou usar nessa. Ó. ΔH da minha reação é o somatório do ΔH dos produtos, ΔH de formação dos produtos, menos o somatório do ΔH de formação dos reagentes. Ok? O que nós vamos ter? ΔH, então. Então, os produtos: gás carbônico e água. A entalpia de formação do gás carbônico, fornecida no exercício, é de menos 394 kJ por mol. Como eu tenho 6 mols, o que vai acontecer? Então, vai ser 6 vezes menos 394 mais o somatório, mais a quantidade, né, de mols de água, 6, vezes a entalpia de formação da água, que é de menos 242. Então, eu vou ter um total menos, no caso, a entalpia padrão de formação dos reagentes. Não foi fornecido oxigênio por quê? Porque é a forma mais simples do oxigênio. Se é a forma mais simples, mais estável do oxigênio, a entalpia de formação dele é igual a zero. Só forneceu da glicose. O valor da entalpia de formação da glicose é de menos 1274. Então, menos 1 vezes menos 1274. Ok? Então, o ΔH dessa minha reação, depois de feito todos esses cálculos, é igual a menos 2.542 kJ por, né, no caso, mol de glicose. Ok. Só que ele pergunta o seguinte: quando ele consome 500 gramas, né, qual que é a quantidade, então, de energia que libera? Ele consome o quê? 500 gramas de macarrão. Se ele consome 500 gramas de macarrão que é formado apenas por glicose, se eu quero, então, encontrar o número de mol de glicose que eu tenho, basta dividir pela massa molar da glicose, que é de 180 gramas. Isso vai dar um total de 2,78 mols de glicose. Bom, eu tenho, então, 2.542 kilojoules
2.542 kJ sendo liberado para 1 mol de glicose. Eu tenho, então, com os 500 gramas de macarrão, 2,78. 2,78 mol. Qual a energia liberada? A energia vai ser de 7.067 kJ. Tá bom? Então, só recapitulando, o que eu fiz aqui? Eu peguei e calculei o valor da entalpia da minha reação, baseado nos calores de formação de reagente e produto, que é de menos 2.542 kJ por mol de glicose. Como eu tenho 2.542 kJ a cada 1 mol de glicose, eu quero saber quando ele consumir 500 gramas de macarrão, quanto que vai liberar de energia. 500 gramas de macarrão, admitindo que é só a glicose que forma esse macarrão, eu tenho 2,78 mol de glicose. Então, ou seja, 2.542 kJ são liberados quando eu queimo 1 mol de glicose. Quando eu queimo 2,78, quanto de glicose, perdão, quanto de energia que vai ser liberado? 7.067 kJ. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Bom, o próximo exercício. Quando se utiliza um biosistema integrado numa propriedade agrícola, a biodigestão é um dos processos essenciais desse conjunto. O biodigestor consiste de um tanque protegido do contato com o ar atmosférico, onde a matéria orgânica de efluentes, principalmente fezes de animais e humanas, é metabolizada por bactérias. Um dos subprodutos obtidos nesse processo é o gás metano, que pode ser utilizado na obtenção de energia em queimadores. A parte sólida e líquida que sobe é transformada em fertilizante. Dessa forma, faz-se o devido tratamento de efluentes e ainda se obtém subprodutos com valor agregado. Sabe-se que a entalpia molar de combustão do metano é de menos 803 kJ por mol, que a entalpia molar de formação desse mesmo gás é de menos 75 e que a entalpia molar de formação do gás carbônico é de menos 394. A partir dessas informações, calcule a entalpia molar de formação da água nessas mesmas condições. Tá. É exercício semelhante ao que nós acabamos de fazer aqui, né, em relação à questão de formação. Só que tem um pequeno diferencial. Aqui, ele fornece para a gente o valor já da entalpia da reação, ou seja, da entalpia da queima do metano. Então, o metano, quando é submetido na presença de oxigênio, produz 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Não está funcionando, né? CO2 mais água. Dois mols de água. Um minuto só, gente. Deixa eu ver. Tá, só recapitulando, tivemos um problema técnico aqui. CO2 mais 2 mols de água. O que acontece? Para essa reação, ele já deu o valor da entalpia de reação. Ou seja, o calor liberado é de menos 803 kJ.
que a gente vai ter, então? Que a entalpia da minha reação é o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Bom, aí, agora, a gente não quer calcular o valor da reação, do calor liberado na reação, e sim de uma das espécies que participam da reação. Qual espécie? Da água. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, então, menos 803 é igual a 1 vezes menos 394, que é o calor de formação do gás carbônico, mais 2 vezes, no caso, A, que é o valor do calor de formação da água, fecha colchete, menos 1 vezes menos 75. Por que 1? 1 mol de metano e menos 75 é o calor de formação do metano. Tá bom? Resolvendo nessa equação aqui, a gente vai encontrar que 2A é igual ao valor de menos 484. Ou seja, o calor de formação da água é 484 dividido por 2, que é igual a menos 242, no caso, quilojoules. Qual que é o diferencial desse exercício, gente? É porque aqui a gente já tem o valor do calor da reação. Eu quero calcular o calor de formação de uma espécie específica, que foi a água. Então, bastou apenas eu isolar esse valor para poder encontrar o valor de 242 kJ negativo. Tá bom? Então, essa é a única diferença do exercício anterior. A equação utilizada é a mesma. Ok? Alguma dúvida nesse exercício, gente? Bom, o exercício 4 e 5 são exercícios de energia de ligação. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver apenas o exercício 4, para dar um tempinho aí para vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa que eu não abordei na aula. E lembrando que o gabarito de todos esses exercícios estarão disponíveis amanhã na plataforma, bem como essa aula que eu estou resolvendo esses exercícios. Tá ok? Vamos lá. Aí é o seguinte, no exercício 4 ele fala, uma reação industrial muito importante é a hidrogenação de alcenos. Na equação abaixo é representada a conversão do eteno em etano. O que acontece? Então você tem uma reação, né, do eteno, que é essa espécie, reagindo com o hidrogênio, ou seja, reação de hidrogenação, formando etano. Ok. Bom, e aí, lá no exercício, ele passou os valores da energia de ligação. Carbono, simples carbono, 348, carbono, dupla carbono, 612 kJ por mol, carbono e hidrogênio, 412, hidrogênio e hidrogênio, 436. Bom, o que a gente precisa saber para resolver esse exercício? O cálculo para esse exercício envolvendo energia de ligação é feito considerando que a energia envolvida na quebra de ligações é endotérmica. E na formação, né, de ligações, ela é exotérmica. Ou seja,
As ligações que estão envolvidas nos reagentes ocorre um processo de absorção de energia para que elas possam ser quebradas e assim você formar novas ligações. Para que elas possam ser quebradas, então, é um processo que absorve energia endotérmico. Ou seja, a energia envolvida nessa quebra vai ter um valor positivo. Como que a gente calcula isso? ΔH dos reagentes, ou seja, a energia envolvida na quebra das ligações dos reagentes é igual ao quê? 1 vezes 612, que é a energia, que é envolvida na quebra da ligação carbono, dupla carbono, que é essa ligação que está aqui, mais 4 vezes 412, que é a energia envolvida na quebra das ligações carbono simples com hidrogênio, mais 1 vezes 436, que é a energia envolvida na quebra da ligação hidrogênio com hidrogênio no gás hidrogênio. O ΔH dos reagentes, então, vai ter um valor de mais 2.696 kJ. Bom, energia que se quebra, ligação que se quebra nos reagentes, se forma novamente nos produtos, mas com outro arranjo, ou seja, novas espécies. Energia que se forma nos produtos é energia liberada. Como que a gente calcula isso? O ΔH da energia de ligação das espécies formadas nos produtos é igual a quê? Energia de ligação carbono com hidrogênio tem um valor de 412 kJ. Quantas mols eu tenho dessa ligação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 412. Mais energia de ligação carbono com carbono, fazendo ligação simples, tem o valor de 348. Então, eu vou ter 1 vezes 348. Multiplicando 6 por 412 e somando com 348, a gente tem um valor de 2.820 kJ. Como é ligação que está sendo formada, libera energia. Então é negativo. Como que eu calculo, então, o ΔH da minha reação? O ΔH da minha reação é a soma do ΔH da energia dos reagentes, que foi quebrada, 2.696, mais o ΔH da energia dos produtos, que foi formada, menos 2.820. Então, a gente tem um total de menos 124 kJ. Ok? Então, qual que é o valor do ΔH da minha reação? Menos 124 kJ. Ou seja, quando o eteno se transforma em etano pela hidrogenação, libera um valor de menos 124 kJ. É uma reação, portanto, exotérmica. Todo exercício, gente, de energia de ligação, vocês precisam resolver dessa forma. Primeiro, ver a energia consumida para quebrar a energia a ligação dos reagentes. Depois, ver a energia liberada na formação das ligações nos produtos. E, ao final, você soma essas duas energias. A energia envolvida na quebra das ligações dos reagentes, somada com a energia, no caso de ligação, que são formadas nos produtos. Nesse caso, mais 2.696 menos 2.820 é igual a menos 124 kJ. Tá bom? Esse é o exercício número 4. O exercício número 5, eu não vou resolver, gente, porque é o mesmo, mesmo formato de exercício. Basta apenas vocês, aqui no caso, que é a formação do ácido clorídrico e do iodo a partir do ácido iodídrico com gás cloro. Ok? Basta fazer os cálculos de energia de ligação
tanto para reagente quanto para o produto, no final vocês vão conseguir chegar ao valor da energia, perdão, da entalpia da reação desse processo. Ok? Alguma dúvida, gente? Tem alguma coisa que eu não abordei durante a aula que vocês querem perguntar? Ok, então, gente? Podemos encerrar? Ah, tá. A Yara perguntou. No final do exercício número 5, pede valor em 1 mol de ácido iodídrico. É porque é o seguinte, Yara. Se você observar a reação, ela vai estar, na verdade, envolvendo para 2 mols de ácido iodídrico. Então, ou seja, quando você chegar no valor, o valor lá vai ser, esse mesmo processo vai dar um valor de, mesma forma que eu fiz aqui, de menos 42 quilocalorias, porque lá a unidade está em quilocaloria por mol. Se são 42 quilocalorias para a reação, são para 2 mols de ácido iodídrico, para 1 mol, então, basta você dividir por 2, ou seja, menos 21 quilocaloria por mol de ácido iodídrico. Conseguiu entender? O valor que você chegar no final vai ser dividido por 2, porque na verdade você está fazendo o cálculo para 2 mols. Se você quer para 1 mol, basta você dividir por 2 para você chegar no valor de 1 mol. Esclareceu sua dúvida, Yara? Então tá bom. Ok, gente. Obrigado então aí a todos que participaram, né? Eva, Margarete, Nirleide, Yara, o Charles que já saiu, né? A aula vai estar disponível futuramente, na verdade amanhã. Até lembrem-se do que eu falei no início da aula, de realizarem uma boa revisão para avaliação. E caso tenha alguma dúvida, gente, não deixe para mandar na sexta-feira. Mandem até amanhã à noite. Tanto eu quanto o Ricardo Salviano vamos estar atentos. Lembrando que todos os exercícios já estão corrigidos na plataforma. O Ricardo Salviano já deu feedback até nesse questionário 2 da aula 15 aí do bloco 2. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau.